Olá, boa tarde. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as conversas que toda franquia tinha que ter antes de contratar um advogado, antes de procurar um advogado. Depois de 30 anos trabalhando arduamente no franchising, hoje eu posso dizer que é o que eu faço, né? Eu cuido de relação de franquia, eu cuido de relacionamento entre franqueador e franqueado, e passei a vida sempre batendo na mesma tecla. Franquia não é contrato, franquia é relacionamento. É um segmento de empreendedorismo que leva em consideração a relação. 90% do contrato de franquia é relacionamento. Então, quando o assunto chega no jurídico, é porque alguma conversa necessária, que deveria ter sido feita no momento certo, deixou de ser feita. E aí o advogado passa a ter uma importância que ele não deveria ter se a relação tivesse sido se desdobrado da maneira correta. Hoje eu quero mostrar as conversas que, quando adiadas, levam à necessidade de você procurar um advogado, um departamento jurídico para resolver. Essas conversas eu dividi em 7 conversas que são básicas, né? Sempre pensando que tudo começa na formatação do sistema de franquia. Quando a gente tem um sistema de franquia mal formatado, a gente já deixou de observar lá no início uma conversa que era necessária. A primeira conversa é essa, a conversa da expectativa. É a COF e alinhamento de expectativa. A COF é um documento que quem milita no sistema de franquia sabe que é um documento necessário. É um documento que traz as informações da franqueadora para que o franqueado conheça antes de assinar qualquer contrato ou de pagar qualquer valor. Mas antes de você ter o conhecimento do que a COF vai trazer para você de informação, é muito importante que você busque alinhar as expectativas entre o que você pretende e o que a franqueadora está disposta a te entregar. O que eu vejo e o que eu vi nesses 30 anos de franchising é que as pessoas assinam o mesmo contrato. O contrato de franquia é o mesmo para todos, mas a consciência do que está sendo assinado é muito diferente para o franqueado e para a franqueadora. O franqueado, quando compra um negócio, ele compra a expectativa que ele tem em relação àquele negócio. Ele não compra exatamente o que a franqueadora está oferecendo ou o que a franqueadora se dispõe a oferecer. Se ele está tão encantado e tão afim de fazer aquilo, que para ele não faz muita diferença o que está escrito no contrato. E era exatamente o que devia fazer diferença naquele momento da contratação. Então, o alinhamento de expectativa que precede ou deveria preceder a contratação de qualquer coisa, né, não só do sistema de franquia, de qualquer coisa, ele faz a diferença para que você desenvolva um relacionamento saudável com o seu franqueador. Promessas comerciais versus realidade da operação. Contratos muito bem formatados não sustentam relações mal dimensionadas. Não adianta eu, como profissional do direito, como especialista em franchise, pensar em fazer contrato de franquia, colocando todas as nuances que eu entendo que são necessárias para formatar, para designar aquele sistema da melhor maneira, se a franqueadora não pratica o que está escrito no contrato. Os maiores problemas que a gente enfrenta jurídicos em relacionamento de franquia dizem respeito ao que está no contrato e ao que é efetivamente praticado pela franqueadora. Contratos muito bem formatados não garantem a lisura da relação, não garantem a confiança entre as partes, não garantem que obrigações e direitos serão efetivamente entregues da forma que estão lá escritos no contrato. Faturamento projetado versus faturamento garantido. Outra expectativa que tem que ser alinhada no início, né? A franqueadora ela costuma criar um sistema de negócios baseado nas expectativas reais que ela tem em relação ao crescimento dela. Nem sempre essas expectativas são as que o franqueado vai encontrar lá na ponta, quando ele monta a unidade dele. E é muito importante que isso seja dito para o franqueado. Eu tenho diversos franqueadores que trabalham com uma reunião que eles falam que precede a assinatura do contrato, que é uma reunião de aceite. Nessa reunião de aceite, eu já vi franqueadores dizendo para o franqueado, olha, você sabe que você não vai ganhar dinheiro nos primeiros 6 meses? Você sabe que a sua loja vai depender de você para funcionar adequadamente? É isso que tem que ser feito. Você alinhar a expectativa para que o franqueado não entre achando que vai montar um negócio próprio e vai sair ganhando dinheiro. E aí a frase-chave aqui para que a gente pense e consiga reduzir toda essa questão do relacionamento é que os maiores conflitos começam quando 2 pessoas assinam o mesmo contrato acreditando em coisas diferentes. A conversa do crescimento.
A franqueadora não se estrutura antes de crescer, a franqueadora não se prepara para expandir. Normalmente, esse vício ele vem lá da formatação. A franqueadora foi mal formatada, não se preparou para a expansão, ela pretende, por exemplo, a franqueadora de São Paulo vai para o Rio de Janeiro, mas não atenta para as condições locais, como é que o carioca vai receber aquela marca que é de São Paulo. Ela não se preocupa quais são os pontos comerciais onde cabe aquela operação dela. A franqueadora não se estruturou para essa expansão. E isso costuma ser um grande problema entre franqueador e franqueado. Suporte, treinamento, consultoria, tudo isso precisa crescer junto com a rede. Franquia legal não é aquela que a franqueadora não cobra royalty, que a franqueadora não cobra taxa de franquia. Franquia legal é aquela que entrega serviço, que entrega efetivamente alguma coisa para o franqueado ter a sensação de que ele está pagando por alguma coisa que ele efetivamente está recebendo. Crescimento sem estrutura gera frustração. Mais uma vez, expectativa versus frustração. Né? Toda vez que você tem uma expectativa não atendida, você frustra o seu interesse. A conversa da cultura. A cultura é outra coisa que não nasce no contrato, ela nasce do relacionamento diário, ela nasce do que a franqueadora pratica. Não adianta nada você ter um contrato muito bacana e você ter uma cultura que prejudica a sua rede, que prejudica o franqueado, que o franqueado não consegue enxergar na franqueadora uma parceira de verdade, porque relacionamento de franquia envolve parceria, e se não envolver, o contrato fica desequilibrado. Nasce da liderança, a franqueadora que realmente busca inovar, busca tratar o sistema de negócios dela com a rigidez que tem que ser tratado, tratando franqueado como parceiro comercial, mas ditando as regras de como o sistema de negócio dela se desenvolve. Comportamentos inegociáveis precisam ser claros. O franqueado precisa entender o que não cabe naquele relacionamento comercial. Ele está operando uma marca alheia. Ele está ali para desenvolver um negócio que não foi ele que idealizou. Às vezes, ele tem as melhores intenções e ele está indo totalmente ou diametralmente contra o que a franqueadora prega e o que a franqueadora entende que é importante para o desenvolvimento do negócio dela. E é função e obrigação da franqueadora descrever quais são essas limitações e até onde o franqueado pode ir. Cada unidade não pode ter uma empresa diferente. Né? Cada unidade ela não pode se comportar como se fosse um sistema de negócios diferente. O que define um sistema de franquia é padronização, é padrão. E é função da franqueadora dizer qual é o padrão que cada unidade tem que seguir. Na hora que nós, consumidores, entramos numa loja, que é uma loja de uma rede de franquias, a gente tem que entender que aquela marca está representada ali. Não é cada unidade ter o seu padrão de funcionamento e de operação. A conversa do dinheiro, né? Essa é a conversa que dói no bolso, é sempre a pior conversa. Mas, sempre deixando claro, tem muitas franqueadoras que não cobram royalty, e aí a descrição, nós não cobramos royalty, a descrição na hora da venda é que não cobram royalty, quando, na verdade, esses royalties estão embutidos na mercadoria, elas têm um sistema verticalizado, que elas entregam a mercadoria, e é uma franquia que a gente chama franquia de produto. Tem que ficar claro para o franqueado aonde está a remuneração da franqueadora, porque não existe franqueadora que não cobra. A franqueadora vai cobrar alguma coisa. A franqueadora também precisa sustentar. Ela não tem como dar um suporte efetivo, uma consultoria de campo efetivo, se ela não cobra. Então, é fundamental que todas as nuances a respeito de pagamento, o que vai custar, a própria lei de franquia ela determina isso na confecção da circular de oferta. Na circular de oferta, a gente tem que colocar qual é o custo inicial, quais são as taxas e os valores periódicos. Isso tem que estar bem descrito na circular de oferta. Então, foi interesse do legislador e é interesse para a manutenção da relação, que todas as questões relacionadas a dinheiro estejam bem descritas no documento. Transparência, percepção de valor, tudo seguindo o alinhamento de expectativa que a gente tem que fazer lá no início. Muitos conflitos financeiros eles vêm da falta de comunicação. Quando você não comunica direito, por exemplo, outro assunto que dá muito problema em relação à percepção de valor do franqueado, quando a franqueadora recebe comissionamento de fornecedores. Ela tem que deixar claro, faz parte da remuneração dela e não tem nenhum problema. A franqueadora pode, sim, receber remuneração de fornecedores, desde que esteja lá descrito na circular de oferta, que é uma forma de remuneração dela. A conversa do território, delivery, determinação de área de atuação, determinação de área de preferência.
tudo isso tem que estar muito claro no documento, e o franqueado, quando entra no segmento de franquia, ele tem que entender até onde ele pode ir e o que ele pode fazer dentro daquele território. A conversa da confiança. Os contratos eles são celebrados num cenário e nem sempre se perpetuam nesse mesmo cenário, porque a franqueadora, se ela não cultiva a parceria da relação, ela quebra a confiança do franqueado, e, ao perder a confiança de um franqueado, isso pode reverberar para toda a rede. Então, é muito importante que sempre a confiança seja preservada, comunicada e conversada entre as partes. E, por último, a conversa da saída, que é uma que ninguém quer ter. Né? Ninguém quer conversar sobre rescisão, sobre sucessão, sobre trespasse, sobre repasse. O franqueado não entra... Eu não conheço, em 30 anos, um franqueado que assinou um contrato de franquia preocupado com as cláusulas rescisórias. Quando tem um advogado envolvido, ele sempre levanta a questão da multa. A multa contratual é bem debatida, mas a rescisão contratual e como ela se opera, nenhum franqueado tem consciência, nenhum exagero, mas muitos franqueados não têm consciência que, ao término do contrato, existe uma cláusula de não concorrência, que é uma obrigação que é pós-contratual, que significa que você não vai poder continuar operando no mesmo ramo de atividade naquele local. E aí ele só descobre isso no término. É uma conversa, a conversa da saída é uma conversa que tem que ser feita no início da contratação. E a principal conclusão, né, que depois de 3 décadas de franchise, é que os melhores advogados não são aqueles que têm os mais processos, que vencem mais causas, né, são aqueles que conseguem evitar que elas aconteçam. Eu sou Ana Von Jesse e estou aqui para defender o franchise que eu acredito.